aqui estou eu novamente, dessa vez para mostrar a terceira parte desse tutorial, onde eu irei apresentar algumas regras de Firewall definidas pela equipe do trabalho e que serão implementadas no Firewall IP Tables. Aqui nós temos uma lista das regras que foram definidas e iremos mostrar na prática aqui a definição de algumas delas, já dentro da nossa máquina virtual servidor, ok? Então, só voltando aqui novamente na nossa topologia, nós temos aqui o servidor Firewall e temos as 4 máquinas virtuais que foram explicadas anteriormente. Quando uma máquina virtual desejar acessar o WAN, a rede mundial de computadores, nesse caso a internet, ela vai precisar passar pelo Firewall e o Firewall vai ter uma regrinha lá na chain forward da tabela filter que vai ter que autorizar todas as passagens de conexões para a rede interna, de conexões que sejam da rede interna para a externa, ok? E toda conexão que entrar na rede interna da externa também vai ter que precisar ser supervisionada pelo Firewall, ok? Então, pensando nisso, nós definimos aqui algumas políticas que serão aplicadas e testadas aí nessa nossa topologia. A primeira delas é utilizar como política padrão a política por omissão. Tudo que não for explicitamente permitido será negado. E essa política nós já, inclusive, falamos dela aí nos exemplos com IP Tables. Uma outra coisa que nós vamos permitir é a comunicação entre processos no servidor, que seria a questão da interface loopback. Nós vamos permitir envio e encaminhamento de mensagens ICMP. Nós vamos permitir envio, entrada, encaminhamento e saída de conexões já estabelecidas ou relatadas. Aqui nós começamos a trabalhar com o modo stateful, ok? E em modo stateful nós vamos permitir conexão HTTP, encaminhamento e saída de conexões TCP na porta 80. Nós vamos permitir que, quando o cliente envie uma mensagem TCP na porta 80 para a rede, para o WAN, para a rede externa, o servidor possa pegar essa mensagem e encaminhá-la, ok? Utilizando por meio do comando de mascaramento da tabela NAT que nós veremos em seguida, ok? O próximo seria permitir encaminhamento e saída de conexões TCP na porta 443, que é relacionada a conexões HTTPS. E o próximo seria DNS, encaminhamento e saída de conexões UDP na porta 53, que é relacionada ao DNS. Outras questões mais específicas seriam habilitar o acesso na porta 22, que é o serviço de acesso remoto, para intervalo de peixe da rede da tecnologia da informação. O que eu estou querendo dizer aqui? Que as máquinas que estiverem na zona de peixe da tecnologia da informação vão poder acessar o servidor via acesso remoto, ok? Isso nós iremos ver a configuração. Nós vamos aqui também habilitar o modo cliente SSH para o servidor Firewall, ou seja, habilitar a saída de pacotes SSH do servidor Firewall. Nós vamos permitir também aqui o POP3 e o SMTP, beleza? Vou parar um pouco por aqui e vou mostrar para vocês aqui essa configuração, como é que ficou. Primeiramente eu vou estar inicializando aqui o VirtualBox e estar inicializando a máquina virtual do servidor. Então, pessoal, no meu caso aqui, para tornar o processo um pouco mais rápido, eu decidi mostrar para vocês o arquivo já criado e explicando os passos, ok? Beleza? Primeiramente, como é que esse arquivo foi criado?
Nós criamos um arquivo na pasta etc init.d, o arquivo chamado firewall.sh. Esse arquivo foi criado na pasta na pasta etc init.d firewall.sh, certo? Após isso, nós temos aqui o nosso arquivo de configuração, onde dentro desse arquivo nós selecionamos o interpretador padrão, que no nosso caso foi o bash. Criamos aqui algum cabeçalho que descreve os membros do projeto. Utilizamos aqui algumas variáveis. No caso, uma variável para representar o iptables, que nós utilizamos a variável chamada ipt para tornar o processo de definição de regras um pouco mais rápido. Definimos aqui duas variáveis para representar as interfaces de rede do servidor. Uma interface para representar a rede LAN, a interface de rede local LAN, que seria essa interface de rede aqui. E uma outra para representar a WAN, certo? Que no nosso caso seria essa outra interface de rede, a ETH0, ok? Após isso, criamos aqui algumas constantes que vão identificar a minha rede interna. Nós temos aqui a rede interna em si, 92.168.10.0/24, rede máscara. Nós temos aqui o intervalo de IPs correspondentes à administração, a zona da administração, o setor de administração, como foi proposto inicialmente, o intervalo de IPs correspondente à zona de tecnologia da informação. E nós temos algumas portas sobre as quais o meu servidor vai trabalhar. Definimos aqui a porta 53, 22, 80, 110, 587 e 443, certo? Trabalhamos aqui com a modularização, ou seja, criamos uma função que no nosso caso aqui vai ser invocada quando quisermos iniciar o file. Carregamos aqui alguns módulos necessários para o funcionamento do iptables. E aqui é só para aparecer um texto na tela, similar ao comando echo, o comando figlet. Só que o texto ele aparece com as letras um pouco mais enfeitadas, certo? Carregamos aqui alguns módulos necessários, módulos correspondentes às tabelas, a log, a mascaramento, limites e para trabalhar com estado. O próximo passo foi apagar as regras pré-existentes, onde nós apagamos as regras da tabela filter, da tabela NAT, da tabela Mangle, e apagamos as chains customizadas, que outrora foram criadas. Zeramos os contadores de cadeia das tabelas, e ok. Posteriormente, começamos a aplicar as políticas. A primeira política definida, como vocês puderam ver, foi a política por omissão, onde nós iremos negar tudo. Essa política aqui nós já trabalhamos com ela nos exemplos de configuração do firewall. E está aqui. Utilizamos iptables -p de política padrão, a chain, onde essa política padrão vai ser aplicada, e qual política padrão, no nosso caso aqui é drop, de negar. Ok? Fizemos aqui algumas configurações em modo stateless. Uma delas foi permitir as conexões de loopback, comunicação interprocessos locais no meu servidor. E a outra foi habilitar o encaminhamento de mensagens ICMP. No nosso caso aqui habilitamos a entrada, o encaminhamento, a entrada, a saída e o encaminhamento de mensagens ICMP. Agora nós estamos trabalhando aqui, além da input, da output, estamos trabalhando com a forward também. Por quê? Justamente porque uma máquina que tiver na minha rede interna quiser pingar para a rede, para o servidor da Google, por exemplo, que está na minha rede externa, essa máquina vai ter que passar pelo meu servidor firewall, e o servidor firewall tem que possuir uma regra para poder encaminhar essas mensagens ICMP para a rede, ok? Então, por isso que agora nós estamos trabalhando aqui com a Chain Forward, certo? Aqui nós temos algumas coisas diferentes que nós utilizamos lá no início, porque no nosso caso estamos trabalhando com o protocolo ICMP e com um tipo de mensagem específica do protocolo ICMP, no caso da tag input. Vamos aceitar entradas que utilizam o protocolo ICMP
com o tipo de mensagem de requisição de eco, ok? E vamos aceitar saídas que utilizam o protocolo ICMP. Tudo que sai do servidor com o protocolo ICMP vai ser aceito. E tudo que é encaminhado do servidor com o protocolo ICMP também vai ser aceito, certo? Agora aqui voltando para as regras stateful. Nós aplicamos aqui algumas regras stateful genéricas, que nós já falamos a respeito delas nas videoaulas sobre ptables. Nós temos aqui input, output e agora forward. Ou seja, todos os pacotes que forem relacionados ao estado estabilizado e ou relatado serão aceitos como entrada, como saída e como encaminhamento, ok? Agora iremos permitir o HTTP, que no nosso caso vamos permitir a saída de pacotes HTTP do servidor e o encaminhamento de pacotes HTTP do servidor para as demais máquinas, certo? E a mesma coisa com HTTPS, com DNS e com SSH para a rede TC. Aqui temos aqui que alguns serviços usam TCP para DNS. É porque alguns autores, né, eles afirmam aí que uma mensagem DNS ela também pode ser encapsulada no protocolo TCP. Inclusive eu encontrei alguns exemplos de script de firewall na internet que utilizavam o protocolo TCP para encaminhamento de mensagens DNS. Então, justamente por isso eu quis conservar essa configuração aqui, mas talvez se ela for tirada não faça nenhum abalo, ok? Uma outra configuração que nós permitimos foi o acesso SSH para a rede da tecnologia da informação. Inicialmente, nós definimos aqui alguns intervalos de IP. Nós temos aqui a rede da tecnologia da informação que possui seu intervalo de IP, que foi configurado de acordo com a topologia adotada. Então, com base nesse intervalo de IP, nós conseguimos aqui definir uma regra para permitir acesso somente para máquinas que fazem parte da rede definida nesse intervalo, certo? Então, utilizamos aqui a tag input, ou seja, entrar no servidor e que esteja na rede intranet e que utilize como método o intervalo de IPs, e esse intervalo de IPs seja correspondente ao intervalo de IPs da rede da tecnologia da informação, tal que esse pacote utilize o protocolo TCP e tenha como porta de destino SSH. Isso aí vai ser aceito, ok? Então, de maneira geral, o que é que eu estou fazendo aqui? Nós estamos fazendo com que o nosso servidor firewall também seja um servidor SSH, com que as máquinas do setor de tecnologia da informação consigam fazer acesso remoto no nosso servidor, certo? Que foi também uma das regras que foram apresentadas para vocês. Aqui nós estamos permitindo SSH em modo cliente, permitindo a saída de pacotes do protocolo TCP do servidor. Nós estamos aqui permitindo o POP3, assim como nós permitimos o HTTP e o HTTPS, saída de mensagens protocolo TCP que utiliza o POP3 e encaminhamento de mensagem do protocolo TCP que utiliza o POP3. E aqui nós também estamos permitindo o protocolo ICMP, SMTP, ok? A mesma coisa, saída de pacotes que utilizam o protocolo SMTP e encaminhamento desses pacotes. Agora aqui nós estamos trabalhando com filtros de mensagem de camada de aplicação, ok? Trabalhando com bloqueio dos sites. Temos aqui, vamos lá, bloquear o site facebook.com para o intervalo de IPs da rede da administração. Bloquear o Twitter para o intervalo de IPs da rede da administração. E bloquear o YouTube para o intervalo de IPs da rede da administração. Liberando o YouTube meio-dia e bloqueando novamente às 2 da tarde, ok? Agora vamos liberar o site
de bate-papo do Gmail para o intervalo de page da rede da administração, certo? Mas o que é interessante aqui é justamente que dessa vez, como definido aqui nesse tópico, o bloqueio do site está sendo realizado especificando uma hora que esse site vai ser liberado e uma outra hora em que ele vai ser bloqueado novamente. Então vamos acompanhar como ficou a aplicação dessas 4 últimas regras aqui do slide, ok? Primeiro, Facebook para a rede da administração. O que nós estamos fazendo? Estamos aqui anexando uma regra de firewall no início da minha tabela filter. Nós não estamos mais dando um append, como é no caso aqui utilizando a tag A, nós estamos fazendo um insert e que utilize a chain de encaminhamento, que tenha como interface de entrada a minha LAN, ok? E que utilize esse intervalo de IPs fixos, que no nosso caso são os IPs da administração, e que esses IPs eles possuam um segmento de camada de transporte, que dentro desse segmento de camada de transporte eu tenho uma mensagem da camada de aplicação que tenha uma string como algo parecido com isso aqui, facebook.com. Tudo que tiver facebook.com lá na camada de aplicação vai ser dropado pelo meu firewall, ok? De forma que as redes da administração não consiga acessar o Facebook, certo? Ok, pessoal? Agora também bloqueamos aqui o caso inverso, em que eu tenho algum pacote que venha da LAN, que venha do Facebook para a rede interna, por exemplo. Isso aí no caso pode ter quando é uma situação que pode existir quando estamos trabalhando com cache web, certo? Então, o que vamos fazer aqui? Vamos inserir uma regra onde a minha interface de entrada é o WAN e a minha interface de destino, no caso meu endereço de destino, seja a minha rede intranet, e que eu tenha os IPs aí da administração, como o range de IPs de destino, identificado como string no meu facebook.com. Isso também vai ser bloqueado, certo? Ok? Então, de uma certa forma, as regras parecem ser complexas, mas com a leitura, com o entendimento das chains, das tabelas, tabela filter, fica uma coisa bastante entendível, assim, bastante detectável aí, né, fácil de entender. Da mesma forma também nós bloqueamos o Twitter, ok? E o YouTube. Mas só que para bloquear o YouTube, nós utilizamos aqui, além do método de bloquear por IP, nós utilizamos também o método de tempo. Ou seja, iremos bloquear o YouTube para a rede da administração, de tal forma que esse bloqueio ele vai iniciar ao meio-dia, ok? Esse bloqueio ele vai parar ao meio-dia, né? Nós temos aqui o atributo ---- time stop meio-dia, e vai iniciar novamente às 14 horas, às 2 da tarde, ok? Utilizando aí de acordo com o fuso horário que foi definido pelo kernel. Então nós estamos aplicando essa regra, ok? Da mesma forma se vier da WAN também. E também temos alguns outros sites aqui que estamos bloqueando só para fins de teste. Nós temos aqui um site de conteúdo proibido que também estamos bloqueando para a rede da administração. E temos aqui um site de transmissão de filmes aí, né, de streams de vídeo, que também estamos bloqueando para a rede da administração, certo? Outra coisa que nós iremos fazer seria habilitar a entrada, encaminhamento e saída de pacotes descobertos de rede no Windows 7.
Como as nossas máquinas clientes, elas rodam o Windows 7, e o Windows 7, toda vez que ele starta, ele executa aí, ele envia mensagens para a rede, mensagens de descoberta de rede. É necessário também que o servidor possa liberar essas mensagens, né? Que essas mensagens de descoberta de rede do Windows 7 possam passar pelo servidor. Então, para fazer isso, nós utilizamos aqui as portas para descoberta de rede no Windows 7. Nós liberamos todas essas portas, tanto na chain de input, output e forward, certo? Todas elas foram liberadas aí. Habilitar a entrada de pacotes de requisição ICMP com 1 por segundo, ok? Essa técnica aqui, ela é empregada justamente para evitar o ataque de inundação de consulta ICMP, também chamado de ping flood, onde eu tenho uma máquina que envia vários pings para uma outra máquina, e essa máquina que aceita esses pings, ela não vai conseguir mais executar outras coisas, certo? Ela vai ficar só tratando essas mensagens ICMP, vai acabar sendo aí, começar a negar serviço para as outras, né? Se ela for um servidor. Além disso, nós temos aqui uma outra regra, que seria habilitar a entrada de pacote TCP com a flag SYN de 1 em 1 segundo também, para evitar um outro famoso ataque, chamado sign flood, certo? Nós temos aqui também uma regra para descartar pacotes ICMP inválidos, para bloquear anti-spoofing, que seria a recepção de dados com origem e destino burlados, né, origem e destino alterado, de forma que meu servidor irá conseguir capturar um dado que venha da rede externa e que esse dado que venha da rede externa ele esteja identificado como IP de origem na minha rede interna, como um dos IPs da minha rede interna, certo? Uma outra coisa seria bloquear scanners ocultos, desativar suporte ao source route, que nesse caso esse suporte, quando ele está ativado no kernel Linux, ele faz com que o roteador guarde estados de sua rota. Outra coisa que iremos fazer, iremos ativar o mascaramento de pacotes que forem enviados do nosso servidor da rede interna para o nosso servidor e do nosso servidor para a rede externa. E iremos habilitar o encaminhamento de pacotes, que iremos fazer do nosso servidor firewall um roteador, nesse caso, né, habilitando essa opção. Então, viemos aqui novamente. A primeira coisa que iremos fazer aqui, iremos impedir o ataque ping flood no firewall. Que o que é que vamos fazer? Iremos limitar em 1 por segundo, em uma requisição ping por segundo, ok? Isso aqui vai ser o seguinte, o meu servidor ele vai aceitar uma única requisição de ping por segundo e as outras requisições que forem chegando, elas vão sendo dropadas, certo? Elas vão sendo negadas. Somente uma requisição vai ser capturada por segundo. Nesse caso aqui, utilizaremos o procedimento para ignorar mensagem de requisição ICMP, ok? Executando esse arquivo. Após isso, iremos criar uma chain personalizada, chamada ping flood. Essa chain ela é como a chain input, output e forward, ok? E iremos criar uma regra de entrada no nosso firewall que utilize o protocolo ICMP, que utilize o tipo de requisição ICMP como echo e que vá para a chain ping flood, certo? Outra coisa que iremos fazer aqui é criar uma outra regra de firewall que utilize essa minha chain ping flood e que faça com que os pacotes que vêm para essa minha chain ping flood sejam interpretados pelo firewall a cada
um pacote por segundo, né? E que tenha com limite de 4 pacotes, ok? Ou seja, veio um pacote, esperou o segundo, outro esperou o segundo, outro esperou o segundo, outro esperou o segundo. Quando eu chegar no quarto pacote, essa conexão vai começar a ser bloqueada e não será possível mais enviar pacotes, certo? Depois disso, iremos negar. Tudo que não tiver dentro disso será negado, certo? Ou seja, passou de 4 pacotes, vou começar a negar a resposta aos outros pacotes, certo? Uma outra ideia aqui foi impedir o sign flood, que seria a inundação por flag sign, né, que é utilizado no protocolo TCP. Impedir o sign flood no firewall. O sign flood, ele é um tipo de ataque de negação de serviço, certo? Onde uma máquina atacante, ela envia várias mensagens de requisição TCP com a flag sign habilitadas na máquina que será atacada, geralmente um servidor HTTP, né? A máquina atacada não consegue atender todas essas requisições SIGN, né? Várias requisições SIGN ao mesmo tempo. Ela não consegue atender essas requisições e começa aí, de uma certa forma, a negar serviço a outras requisições que foram requisitadas a ela, certo? Então, a máquina atacante, ela envia tantas mensagens do tipo SIGN, o número de mensagens enviadas é tanto que acaba sobrecarregando a máquina atacada, ok? Então, no nosso caso aqui, nós criamos aqui uma regra de firewall que vai, de uma certa forma, impedir esse tipo de ataque, ou pelo menos tentar, certo? A primeira coisa que nós estipulamos foi bloquear o recurso que armazena cookies do tipo SIGN na nossa rede. Ou seja, certo? Esse recurso, ele permite que a minha rede não armazene cookies do tipo SIGN, certo? Que permite que a minha rede armazene cookies do tipo SIGN. Então, para não armazenar esses cookies, basta apenas que eu entre nesse arquivo e coloque o valor 0, que é o que foi feito aqui. A partir disso, nós criamos aqui uma outra chain chamada SignFlood e criamos uma regra. Tudo que entrar no meu firewall e que venha da WAN, que tem o protocolo TCP com a tag SYN, seja destinado para a SignFlood, para a chain que nós criamos aqui, ok? E tudo que tiver na SignFlood, tudo que tivesse entrando na SignFlood e que tem o limite de 1 por segundo, com o limite de 4, vai ser retornado novamente para cá. Então vai ser tratado pelo que está aqui embaixo. Ou seja, entrou dentro da chain SignFlood 1 por segundo com o limite 4, ou seja, entrou 1, entrou 2, entrou 3, entrou 4. Quando entrar o quarto, vai ser retornado para cá, basicamente como se fosse para esse trecho de código, e vai ser tratado por esta outra regra abaixo. Tudo que tiver na SignFlood vai ser bloqueado, ou seja, o meu atacante vai enviar os pacotes SignFlood, o servidor vai requisitar 1 por segundo, enviou o primeiro, enviou o segundo, enviou o terceiro, enviou o quarto. Quando ele enviar o quarto, a partir do quarto, aliás, esses pacotes já virão para esta regra, então começarão a ser negados, certo? Então, desta maneira, nós tentamos aí impedir o SignFlood no firewall, ok? Uma outra regra aqui que nós definimos foi descartar os pacotes ICMP inválidos do nosso servidor. Como fizemos isso? Nas chains input, output, forward, nós negamos todos os pacotes que utilizam o protocolo ICMP e que estejam no estado inválidos, ok? Negamos a entrada
a saída e o encaminhamento desses pacotes. Uma outra estratégia aqui que nós adotamos foi a tentativa de bloquear anti-spoofings da minha rede. O que seriam esses anti-spoofings, né? Seriam mecanismos aí de tentar burlar endereços remetentes, ok? Por exemplo, alguma máquina mal intencionada que tem acesso à internet quer enviar algum tipo de pacote mal intencionado para dentro da minha rede interna. O que essa máquina vai fazer? Ela vai enviar um pacote para o meu firewall e vai tentar burlar o IP de origem dela. Pode colocar, por exemplo, o IP de origem dela como sendo o IP de uma dessas minhas máquinas aqui. Ou então a rede de origem dela como sendo a rede que está relacionada à minha rede interna. E nesse caso, o que o firewall vai fazer? Certo? Ele vai ler o segmento dela, o segmento dessa camada, no caso do datagrama da camada de rede, vai ver que o IP ele é o IP que corresponde ao IP da minha rede interna e vai simplesmente liberar o acesso a ela. Então nós não queremos isso, nós queremos bloquear isso. Então o que nós queremos bloquear? Todas as conexões que vêm da rede interna, da rede externa em direção ao servidor, e que essas conexões elas tenham um IP ou então uma rede parecida com essa daqui, né? Nós estipulamos aqui algumas redes que poderiam ser eventuais redes internas aí de redes internas que poderiam ser estipuladas pelo atacante. Então o que nós fizemos aqui? Tudo que entrar no servidor e que tiver essa rede 10.0.0/8 e que venha da WAN, ou seja, da internet, vai ser negado. Que seja da 127.0.0/8 também vai ser negado. Da 172.16.00/12 também vai ser negado. E da 192.168.10 também vai ser negado. Tudo que tiver nessa faixa aí de IPs está sendo negado, ok? Uma outra configuração que nós adotamos foi a tentativa de bloquear scanners de portas ocultos que eventualmente aí estejam tentando aí escanear as portas dos serviços que estão rodando na nossa rede, ok? Então, como é que fizemos isso? Nós utilizamos aí a Chain Forward com o protocolo TCP, que tem as flags SIGN, ACK e FIN, e limitamos de 1 em 1 segundo por requisição, certo? Outra coisa que nós fizemos aqui foi desativar o suporte ao source route, ou seja, nós desativamos o suporte a minha máquina servidor, ela manter o estado das rotas que ela percorre, das rotas que ela realiza, certo? Então nós desativamos esse suporte. Outra coisa que nós fizemos foi ativar o mascaramento de pacotes que saem da minha máquina servidora para a rede WAN, que saem da LAN para a WAN. Nesse caso, com isso é possível fazer com que as máquinas da minha rede interna consigam navegar na internet, certo? Outra coisa que nós fizemos foi habilitar o encaminhamento de pacote. Que isso aqui é interessante por quê? Porque sem essa opção nós não conseguimos que o meu firewall processe os dados da chain forward, ok? O meu servidor não vai conseguir encaminhar pacotes de uma interface de rede a outra. E essas foram as configurações que nós definimos no nosso firewall, certo? Essas são as configurações, ok? Para mais informações eu recomendo que vocês acessem esse arquivo que nós deixamos na descrição do vídeo. Então pessoal, depois de realizar essas configurações,
O próximo passo agora é fazer com que esse script que nós criamos execute no iniciar do sistema. Como faremos isso? Primeiramente, acessamos pelo editor Nano o caminho etc rc.local, o arquivo rc.local, ok? O que é esse arquivo? Ele é um arquivo que é executado toda vez que o sistema starta, certo? Então, dando Enter aqui, nós temos aqui que esse arquivo ele possui um cabeçalho e possui o exit 0. Então, o que é que faremos aqui para que o nosso firewall inicie no iniciar do sistema? Apenas copiaremos um script de execução do nosso firewall. No nosso caso aqui, como estamos utilizando o interpretador batch, colocamos batch e o caminho do firewall dentro do arquivo, certo? Desta maneira, o nosso firewall será executado sempre que o sistema inicializar, ok? Após isso, basta clicarmos em Ctrl O, clicar Enter e clicar em Ctrl X para sair. Certo? E também acesse as nossas referências utilizadas. Então, como considerações, nós esperamos que vocês consultem o nosso arquivo de configuração, que vai estar na descrição do vídeo. Consultem este arquivo de configuração, certo? E agora eu vou mostrar para vocês aqui algumas dessas coisas aí que foram configuradas funcionando, certo? Primeiramente eu vou startar aqui uma máquina da rede da administração e uma máquina da rede da tecnologia da informação, certo? Startei aqui duas máquinas. Temos essa aqui que é da tecnologia e essa aqui é da administração. Então, eu tenho aqui a minha máquina da administração. Vou acessar aqui o Internet Explorer na minha máquina. Acessar aqui o site da Google. Vou voltar novamente aqui nas regras. Vamos lá. Bloquear o site Facebook para o intervalo de IPs da rede da administração, que nós fizemos através daquela regrinha lá no arquivo de configuração. Agora vamos ver se funcionou aqui essa regra. Digitar aqui Facebook. Vamos entrar aqui no Facebook. E vamos ver, né? Como vocês podem ver, ele fica girando e depois para. Então isso quer dizer que a nossa regrinha de firewall lá funcionou, certo? E também temos o Twitter. Vamos testar com o Twitter aqui. Twitter também bloqueou. Agora vamos testar o YouTube. O YouTube também bloqueou, certo? Beleza? Agora vamos aqui para a máquina da rede da TI. Aqui o YouTube bloqueou. Vamos acessar aqui o Facebook. Como vocês podem ver, eu consegui acessar o Facebook aqui, pela rede da TI. Vamos acessar o YouTube também.
também conseguir acessar o YouTube por essa rede, certo? Então as configurações aqui estão, as configurações de bloqueio estão funcionando, certo? As portas de descoberta de rede do Windows 7 também estão funcionando, porque como vocês podem ver aqui, a minha máquina 2 ela conseguiu detectar o acesso à internet. O mascaramento de pacotes também está funcionando. Agora vamos testar o serviço de SSH, certo? Deixa eu primeiro ver aqui se essa VM tem um... para testar o serviço de SSH, pessoal, eu instalei aqui e cada uma das VMs, em uma VM da administração e em outra VM da tecnologia, eu instalei um programinha chamado PUT. O que esse programinha faz? Ele funciona, no nosso caso aqui, ele está funcionando especificamente como um cliente SSH, certo? Eu estou aqui agora numa máquina da rede da administração e vou tentar fazer acesso remoto no servidor. Abrir aqui o PUT. Aqui nós temos aqui algumas configurações do PUT. Nós temos aqui inclusive o IP da máquina. Vou até digitar o 912.168.10.21 e da porta 22, certo? Tipo SSH, tipo de acesso. Então vamos clicar em Open e ele aí está tentando logar remotamente na máquina, mas nós só liberamos esse acesso para uma máquina da rede da tecnologia, ok? De forma que uma máquina da rede da administração não irá conseguir realizar esse acesso. Estão vendo aqui que está demorando demais. Ele vai esperar um tempo aqui depois da timeout. Tá aqui, ó. Erro de conexão, erro de rede, conexão esgotada, né? O tempo de conexão esgotado. Então não funcionou aqui em uma máquina da rede da administração. Agora vamos testar aqui uma máquina da rede da TI, certo? Mesmo IP, 192.168.10.21, porta 22, ok. Então ele já pede aqui o login res, root e a senha do root, ok? No meu caso aqui ele deu acesso negado porque talvez seja a primeira vez que eu esteja acessando como root. Eu vou tentar acessar como usuário normal, ok? VM-01, que é o usuário normal. E aí ele conseguiu acessar como usuário normal, certo? Aqui eu já estou na máquina do servidor. Vou tentar acessar aquele arquivo de configuração que nós estávamos mexendo. Está aqui o arquivo de configuração que nós estávamos trabalhando, só que dessa vez dentro do servidor estamos acessando isso por acesso remoto, certo? Porque nós definimos aqui nesta regra, que tudo que entrar no servidor e que venha da intranet e que esteja entre o intervalo de IPs definidos para a tecnologia da informação e que utilize o protocolo TCP na porta do SSH vai ser aceito. Então definimos isso e conseguimos aí fazer acesso remoto do servidor, certo? Vamos dar um exit aqui para sair. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato conosco pelo nosso contato que vai estar na descrição do vídeo, certo? E ok, irei apresentar aqui para vocês as referências que nós utilizamos. A primeira referência foi o livro do Kuroso, Rede de Computadores à Internet, uma abordagem top-down. E a segunda referência foi uma apresentação de PowerPoint, né, intitulada Segurança de Redes, feita por Felipe Raulino, que está disponível nessa URL, certo? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida aí, deixe nos comentários. E até logo.